separação, de perda, de luto. Horrível. De ter tirado o neném daqui e eu não ter pego, visto, né? O povo fala muito assim, nossa, é horrível sair de uma loja sem sacola, né? Deixar a roupa lá pro ajuste. Gente, sair do hospital sem o filho é terrível, terrível, terrível. E eu fiquei com um luto, assim, muito forte, muito grande. Fui pro quarto, olhei pro Henrique e falei, Henrique, vocês estão me falando a verdade? Keila, dorme em paz. Amanhã de manhã você vai ver sua filha. E hoje eu sei que foi uma declaração de fé do meu marido. Porque naquela mesma noite, a médica que estava de plantão disse para ele que não tinha nada que elas pudessem fazer. Olá, nós estamos aqui mais uma vez conversando com você e hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui participando do programa, que é a Keila Barbalho, e também a Lavínia, que está participando também, porque ela é a principal personagem de nossa conversa hoje, porque eu li o livro da Keila e gostei muito. Esse livro, A Culpa é de Ninguém. E hoje nós vamos conversar sobre esse testemunho do livro aqui, que a Keila conta, e vamos falar sobre culpa também, sabe, Keila? Porque no nosso meio, as pessoas procuram muito o culpado, muito. E se culpam muito. E se culpam muito também. Então, vai ser uma conversa muito boa. Eu tenho certeza que você vai gostar de participar desse programa. Keila, você pode se apresentar? Claro. Eu primeiro quero agradecer o convite e fico muito honrada, né, de ouvir da sua boca, que gostou muito do meu livro. Né? Uma escritora, uma autora de vários livros. Livros que eu já li também, né? E é um prazer enorme estar aqui. Quero mesmo contribuir com essa conversa de sofá boa aqui. Bom, eu sou a Keila, eu sou filha de pastor, né? Nasci num lar onde meus pais já eram pastores quando eu nasci. E logo eu fui, né, imergida aí nessa atmosfera. Meus pais, eles sempre nos impulsionaram muito a termos as nossas próprias experiências com Deus. Né? Estou casada há 12 anos com o Henrique e temos a Lavínia, que vai completar 4 anos agora, né? E também tenho uma vivência aí no ministério, muitos anos, né, já pastoreando, ministrando louvor, fazendo missões por aí, sala de aula. Você já morou na África. A gente teve um tempo. Em qual país da África? A gente fez uma missão curtinha em Moçambique e depois ficou 4 meses em Tanzânia. Foram só 4 meses. Sim. Construindo uma creche lá, pegando na massa mesmo. Enquanto eu, meu esposo e mais um casal amigo nosso, o André e a Quelita. Hoje o André e a Quelita têm 5 filhos. Uau! São bem animados. Querem povoar mesmo, assim, com crianças que estão sendo bem ensinadas para também fazer missões por aí. Eles são uma bênção. E você, como filha de pastor, você podia até comentar um pouquinho a respeito, porque esse também é um tema, sabe? Que hoje os próprios filhos dos pastores se julgam diferentes, alguma coisa. Alguma vez você se julgou? Apóstola, assim, na verdade, meus pais sempre protegeram muito a gente do julgamento da igreja, que é mais natural acontecer isso, né? Você não pode fazer isso, porque você é filha de pastor. E meu pai sempre protegeu a gente diante da igreja, dizendo, olha, meus filhos são crianças. São normais. Meus filhos são pessoas, são normais. Não são diferentes dos seus filhos. Do jeito que eu tenho que ensiná-los, vocês têm que ensinar o de vocês, e assim a gente vai crescendo. Mas quanto a mim, acredito que não o fato de ser filha de pastor, mas eu cresci com um pensamento muito equivocado sobre que eu tinha que fazer sempre algo para que os céus reagissem. Eu tinha que sempre estar em movimento, realizando algo e fazendo sempre mais para ter algo de Deus.
Então eu cresci, não sei se eu fui ensinada ou se eu absorvi dessa forma, Sim. né? Mas acredito que talvez o fato de ser filha de pastor, de ter que mostrar serviço, né? Vamos dizer assim, de ter que estar em tudo, de ter que fazer mais do que os outros, né? Se integrar mais ou servir mais, até para dar exemplo, para estimular os outros, talvez isso. Mas foi uma experiência maravilhosa. A minha vida foi Ao muito mesmo boa. tempo foi uma experiência maravilhosa. Sim, é tanto que tanto eu quanto os meus irmãos estamos no altar hoje. Né? Nós temos prazer de servir ao Senhor e à igreja. Nunca nos foi obrigado a ir à igreja ou fazer algo. Sempre foi prazeroso. Sim, mas esse lado, você hoje tem que vigiar ou você já venceu sabendo que você não tem que fazer algo para ser aceita? Está resolvido. Está resolvido. Deixa eu ajudar a Lavínia aqui com a água. Então, é muito bom a gente conversar sobre isso, porque é algo que existe muito ainda no meio evangélico, no meio cristão em geral, no meio de todas as religiões, que você tem que fazer algo para receber uma bênção, que você tem que fazer algo para ser aceita por Deus, e não é assim, você é filho. Né? Você é filho, você não é escravo, né? Na verdade, eu comecei a escrever o livro exatamente depois dessa experiência. Sim. Em 2016, eu recebi um convite para estar numa escola de missões, mas não era uma escola de missões, uma escola profética. Sim. No México. E eu estive lá durante um mês inteiro ouvindo algumas coisas, fazendo estudos bíblicos, principalmente em Romanos e Efésios. Sim. E eu vou te contar, foi assim, para mim, foi um ponto de libertação. Sim. Porque eu cresci, eu fiz 40 anos agora. Então eu tô fazendo o quê? 35 anos talvez de uma vida totalmente imergida no ministério, no conhecimento de Deus. Eu sempre tive amor pela presença de Deus. Eu me lembro de muito cedo, inclusive com o pastor Valdemar. Às vezes eu confundo, esqueço. Pastor Valdemar ministrando num congresso de adolescentes, num acampamento aqui da Batista. Foi quando eu fui batizada pelo Espírito Santo. Né? E ele ministrava muito batismo com o Espírito Santo para os adolescentes, para os jovens. Eu ia completar 12 anos. Naquele acampamento, eu ouvi a voz de Deus me chamando, né, para algo. Eu tive uma experiência muito profunda, muito marcante com Deus. Naquele dia eu disse: Deus, eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te servir com tudo que eu sou. Para onde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Então eu sempre tive muito amor pela presença de Deus, mas também eu tive uma carga de religiosidade muito grande sobre esse toma lá da cá. Sim. Então, primeiro eu quero dizer para todo mundo que o Valdemar é meu ex-esposo, meu primeiro esposo, que já é falecido desde 2005, porque às vezes muitas pessoas não sabem, né? Que foi casado até que ele foi pro céu, né? 35 anos. 35 anos. E ele era muito usado mesmo nessa área de trazer a renovação por onde ele passava. Então, ele era muito solicitado para fazer este movimento, mas em alguns lugares também ele era proibido de chegar por causa disso também, sabe? Então, fico feliz de saber que você... Eu sou fruto desse ministério. Desse ministério. Maravilhoso saber disso. Agora, a religiosidade é algo bem pesado também, que quando a gente estuda o livro de Romanos, bem estudado, a gente vai aprendendo a ser cristão sem ser religioso. Sem essa carga. Não é? Sem essa carga da religiosidade. Deve ser isso que aconteceu com você também. Eu cheguei nessa escola lá no México e quando a primeira aula eles estavam cantando uma música assim: eu sou santo como tu. E eu não tive coragem de abrir a minha boca para cantar aquilo. Você achou que estava pecando? Não, porque eu saí daqui quando o Fernandinho estava no auge da música do eu quero ser santo como tu, né? Então como eu vou chegar lá e vou falar eu sou santo como tu? Eu me senti assim, completamente fora do contexto.
Passado um pouquinho, eles começaram a cantar. E agora eu estou sentado à destra do Pai. Eu falei assim, é muito pra mim. É muito, é demais pra mim. E depois eles começaram a cantar outras coisas. E aí eu falei assim, onde é que tá escrito isso? Eu preciso de achar na Bíblia essas coisas. E eu comecei a enxergar na Bíblia que é exatamente onde nós estamos. Nós estamos assentados com Cristo. Sim. Né? E a Bíblia também diz que Ele me santificou ali na cruz. Ele me capacitou para ser santo. Sim. Né? E o fato de eu entender isso me habilita e como é que eu posso dizer? Me impulsiona a viver em santidade. Sim. Ao contrário de eu achar que eu tenho que buscar ainda ser santo. Mas isso é o de menos. Foi aquele impacto. Né? Foi aquele primeiro uau. Eu acho que eu estou pensando tudo errado. Então eu comecei depois que eu comecei a entrar nesse negócio e abrir meu coração, eu escutei uma fala do Espírito Santo no meu coração. E Deus falou comigo assim, eu te amo e tenho prazer em você. Olha que lindo. Quando eu escutei isso, eu me senti mais fora do contexto ainda. Eu falei assim, pra mim, eu tô ouvindo isso, mas quem que eu acho que eu sou? E aí foi quando eu falei, Deus, mas na Bíblia isso foi dito a Jesus. Como assim eu tô escutando isso? É coisa da minha alma. Foi quando Deus começou a ministrar no meu coração, que quando Ele olha pra mim, Ele vê Jesus. Que o que Jesus fez foi pra me tornar como Ele é. Sim. E aí a minha religiosidade, ela foi se quebrando, foi saindo, foi sendo arrancada. Né? Eu fui aprendendo que Ele me chamou para esse lugar, para ser filha. Eu não tenho que alcançar, eu tenho só que viver. Muito bom mesmo. Olha, muito importante. Eu estou estudando com as bispas do ministério o livro de Romanos. Uau, o nosso tema é como ser cristã sem ser religioso. Sabe? E é uma luta em cada reunião, é uma por semana, é uma aprendizagem. E tem que ser uma vigilância também, porque é facinho a gente volta a pensar. É como um padrão errado, né? Uma postura errada que a gente tem que reaprender. Sempre se vigiando, é verdade. Mas olha, eu li aqui no seu livro, né, sobre a sua festa de casamento. Eu quero que você conte sobre a sua festa de casamento. Por quê? Eu acho importante, Keila, porque tantas moças sonham tanto com a festa de casamento e às vezes não dá certo alguma coisa e elas ficam extremamente frustradas e acham que aquilo vai interferir na felicidade conjugal dela. É verdade. Não é? Bom, para falar disso, eu vou falar do título. A culpa é de ninguém. É de ninguém. A gente tem uma muito bom. A gente tem uma tendência, né, a procurar culpados, né, a abrir tribunais durante a nossa vida. No meio familiar, principalmente. Né, somos ávidos por encontrar um porquê, achar um culpado, né, para o nosso opróbrio, para nossa frustração. E por muito tempo, só para participar aí desse fato, eu não tinha ajudante doméstica. E às vezes, o lugar de guardar as vasilhas ficava tão bagunçado, eu abria e falava, meu Deus, eu não tenho ninguém para botar a culpa. É minha mesmo, isso é horrível. O problema realmente é esse. É que no final, a culpa sempre é nossa. E a gente fica vivendo com essa carga sobre os ombros, né? De eu devia ter feito diferente, eu podia ter feito assim, e se, né? Enfim. E eu já era uma jovem madura, eu tinha 28 anos quando eu casei. Sim. Mas eu toda a vida fui muito sonhadora, muito idealizadora, assim, uma criatividade fantástica. E eu imaginei meu casamento muitas vezes, né? Eu queria no pôr do sol, fui para um lugar verde. E olha, uma curiosidade, lá na igreja, quase todo mundo que casou lá, não cabia todo mundo. Ficava muita gente em pé. E eu disse assim, eu não vou casar na igreja para que todo mundo fique sentado.
Tá, olha aí o coração da pessoa. E aí eu procurei uma chácara. Ah, vai dar pra todo mundo sentar, vai ficar aquela coisa linda. No pôr do sol. Pôr do sol, verde, né? Vai reluzir, minha pele morena com sol. Eu imaginei tudo, tudinho, com aquele romantismo que toda menina imagina. Mas o sonho, na verdade, era o casamento. Né? Eu conto aí no livro que eu, com 28 anos, cheguei ao ponto de pensar assim, será que eu vou casar? Sim. Hoje, gente, é mais normal uma menina de 28 anos ainda. Sim. Mas há 12 anos atrás, 28 anos, já tá assim, ai meu Deus, será que não vai? Será que não é? Será que eu não nasci pra isso? Né? E eu lembro de uma vez eu estar no meu quarto, eu falei assim, Deus, eu te entrego o meu direito de casar. Eu abro mão desse sonho. Eu vou ser feliz pro resto da minha vida se eu não tiver um marido. Eu vou te servir com toda a minha força. Foi um negócio muito lindo entre eu e Deus, e eu abri mão desse negócio de eu tenho que casar. E Deus começou a colocar no meu coração um sonho diferente, mais leve, sobre ter um casamento que fosse abençoar nações. Não era pra mim. Meu desejo foi moldado, refinado. Não era eu não queria mais casar por casar. Para realizar isso. Pessoal apenas. Pra ticar lá da minha lista de conseguir, alcancei. Eu pensava, nossa, eu casada vou conseguir fazer muito mais. Né? Então, esse era o sonho. Né? Deixando claro, esse era o sonho. Beleza. Encontrei o príncipe. Marcamos o casamento. Achei o lugar perfeito. A hora perfeita. Decoração perfeita. No dia do meu casamento, quando eu acordei, 7h30 da manhã, aquele céu azul lindo, ai, eu adorei, agradeci ao Senhor com tanta gratidão. Quando deu 9 horas da manhã, o céu empreteceu. Mas não foi uma coisa normal. Foi um negócio assim... Você disse que é em junho, né? Em junho, 5 de junho, não chove. Não chove. E aí fechou aquele tempo, começou uma chuviscação, de repente foi uma chuva forte. O pessoal começou a ligar pra mim. Eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar. Fui pro salão, fui me arrumar. E eu dentro daquele salão chorava sem parar, mas uma tristeza tão profunda e uma decepção com Deus. Eu cheguei a dizer, Deus, mas eu não combinei isso com você. Oh, meu Deus. A gente combinou tudo o contrário, né? E eu fiquei assim numa luta pra eu me alegrar em Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? O Senhor pode, com uma palavra só, mandar essa chuva parar. Por que o Senhor não tá fazendo? Eu tava muito triste, muito mesmo. Meu semblante caiu, assim, visivelmente eu estava muito triste. Sim. Chegou a hora de fazer a maquiagem, já era 3 horas da tarde. Meu casamento seria às 4h30, 5 horas. E eu não conseguia secar meus olhos. E aí a maquiadora falou assim, olha, eu não tenho como fazer essa maquiagem. Eu já pus gelo, eu já pus não sei o quê, mas as papas aqui, tava assim, enorme. E aí eu falei, me dá um tempo, eu vou resolver isso. Fui lá pra cima no quarto, olhei pela janela e eu comecei a adorar a Deus. Falei, Deus, eu te adoro. Eu comecei a lembrar pelo que eu adoro e amo ao Senhor. Eu te adoro por isso, por isso, por isso. O meu sonho no Senhor é esse. E eu fui sendo cheia outra vez do alvo, certo? E eu fui me alegrando e eu disse, Deus, eu não vou me entristecer hoje, porque a minha alegria não está na festa ou na cerimônia. O Senhor está realizando o meu sonho, que eu sei que é um sonho do Senhor. Então eu decido me alegrar nisso. E aí foi quando eu realmente parei de chorar. E foi uma alegria realmente também poderosa. Sim. Eu trouxe à memória quem Deus é, quem eu sou. Fui pro meu casamento, não derramei uma lágrima. Sim. Todo mundo ficou em pé, praticamente. Porque o lugar das cadeiras era ao ar livre. E eles trouxeram a gente para o lugar coberto. Sim. Que seria só assim, tipo um coquetel, né? Lugar de festa. Sim. E lá ficamos, as fotos são lindas, o vídeo foi lindo. E até hoje eu escuto as pessoas dizerem, Keila, seu casamento foi o mais lindo que eu já fui. Olha. Keila, seu casamento tinha tanta presença de Deus. E eu falo, gente, vocês não sabem os bastidores. Mas assim, realmente nós chegamos no lugar da adoração. Sim. Meu casamento aconteceu depois que eu consegui chegar nesse lugar de adoração, onde realmente o que é importante vem, né, no coração e o que não é desvanece. Nós estamos aqui com a conversa de sofá e hoje recebendo a
Keila Barbalho, uma pessoa maravilhosa que está contando para nós o seu testemunho de vida. E você deve deixar o seu like, seu comentário, porque é você que faz a nossa conversa de sofá. Keila, agora vamos conversar sobre o nascimento da Lavínia, que, por sinal, está participando no nosso programa hoje. Dá um oi aí, Lavínia, pro pessoal. Dá um tchauzinho aí, Lavínia. Lá na câmera, olha a filha. Tudo bem, beijo. Bom, assim como casar, né, é um sonho. Uhum. Ter filhos também. A gente desde pequenininha. Hoje a Lavínia tem não sei quantos bebês, né? Uhum. E ela pega e cuida e diz, olha, mamãe, é o meu bebê. Né? Então, desde pequenininha, a gente cresce com esse incentivo, né? Sim. Uhum. E eu costumo dizer sempre, apóstolo, que ter filho é um negócio muito divino. É muito divino, porque assim, como que a gente, na consciência normal, vai querer ter filho? É um abrir mão de muita coisa. É verdade. Muda corpo, Uhum. sono, dinheiro, tempo. É muito divino desejar isso, gente. É muito de Deus. É algo que Deus põe dentro de nós, porque não é algo que naturalmente alguém no seu bom estado mental queira, porque é algo muito de se doar, né? Uhum. E nós somos... Assim, no popular dá trabalho demais. E nós somos... A gente quer sempre pra gente. A gente não tá muito afim de doar, apesar de que nascemos pra isso, né? Embora hoje muitas não querem, porque as pessoas estão muito voltadas para si. Quanto mais esse ego, né, exaltado. Mas eu costumo dizer que mesmo assim, é algo tão divino que a gente ainda sente desejo. Ainda essas que decidem, elas ficam sempre pensando, será que eu tô fazendo a escolha certa? Uhum. Né? Será que eu não devia? Será que não tô perdendo tempo? Será que eu tô pensando? Sempre tem. Eu converso com mulheres que decidiram não ter filhos. Eu sempre escuto essas dúvidas. Nunca é algo resolvido. Porque Deus... E, por exemplo, eu já cheguei perto... eu já cheguei perto de desistir de ter o segundo. Muitas vezes. E eu conto no livro uma das minhas experiências. Eu não consigo desistir. Parece... É como se eu sempre desisto de desistir, sabe? Eu faço um alvo, eu falo, não vou ter mais. Pronto, chega, não vou tentar mais. De repente eu me vejo olhando a tabelinha lá e pensando, vou tentar mais esse ciclo, vou tentar de novo. É algo muito divino. Então a gente nasce com isso, parece, e cresce com isso. Enquanto a gente não realiza isso, a gente... Não é que a gente não se sente completo, mas a gente se sente na missão. Sim. Uhum. E eu, na minha missão, queria ter filho. Sim. Quando a gente tinha 3 anos de casamento, a gente falou assim, agora tá na hora, a gente já fez muita coisa, fizemos missão, já viajamos, vamos ter filho. Uhum. E a gente sempre acha que é a gente quem decide, né? É verdade. A hora e tal. E começamos, gente do céu, e a gente pensou que era fácil, não foi. Uhum. E foi um ano e meio tentando, e eu mais uma vez tive aquele momento no meu quarto com Deus, já ia para 3 anos de tentativa. Se Deus, se eu nunca tiver filho, eu vou te amar com toda a minha força, e eu vou te servir com toda a minha força, e eu vou ser feliz pro resto da minha vida. Não foi algo fácil de dizer, mas foi verdadeiro. E até hoje eu me emociono quando eu falo isso, porque foi uma decisão. É mais uma entrega, muitas entregas. Uma decisão naquele lugar onde, outra vez, naquele lugar de adoração, onde o que realmente é importante fica e o que não é, né, se desvanece. Mas ao mesmo tempo, eu tinha no meu coração, né, essa convicção de que não, Deus me chamou para também multiplicar aquilo que Ele tem me dado. Sim. Eu vou deixar minha semente aqui. Eu vou deixar um legado. Eu não vou acabar com a nossa, né, aquele texto que diz, o homem vai abençoado e verá os filhos dos seus filhos, sim, né, vivendo sobre a terra. Eu creio que essa é uma das bênçãos de Deus sobre o homem, é a de multiplicar, né? E aí a gente continuou crendo, com 4 anos e pouquinho de tentativa, já 8 anos de casamento, a Lavínia chegou.
E foi uma gravidez muito tranquila, fui muito feliz na gravidez. Eu fazia faxina, eu arrumava a gaveta das vasilhas, eu brincava de casinha sozinha naquela casa, não tinha ninguém para me ajudar. Eu fazia hidroginástica, eu fazia compra, eu chegava com sacolas. E de repente, numa noite... Mas dormia sentada. Sentada. Que eu li o livro. Não foi difícil minha gravidez, mas... Eu fiquei com aberto, né? Aquela válvulazinha aqui aberta, que o suco gástrico ficava voltando. Se eu deitasse, ele voltava, queimava tudo. Eu tive 3 faringites fortíssimas na gravidez, porque eu tinha que deitar. E aí, o comer não foi fácil, né? Eu comi poucas coisas que eu comia, me dava aquele alívio. Mas enfim... Que gravidez não tem os enjoos e os inchaços, né? Já está ótimo. Foi ótimo. Quando eu fiz 36 semanas e alguns dias, eu dormi a noite toda e não sentia a Lavínia mexer. E quando eu acordei, eu assustei, eu falei, Lavínia, você tá aqui? E mexi, bati na barriga, ela demorou assim uns 5 minutos para começar a mexer. E eu fiquei realmente muito preocupada, porque que mulher, na 36ª semana, vai dormir a noite inteira, sem sentir a criança? Fiquei muito preocupada. Mandei mensagem pra minha médica, perguntei, e a minha médica disse, tá tudo bem, ela tá mexendo? Eu falei, tá. Então tá tudo bem, não preocupa. Come os chocolatinhos hoje, come mais doce pra ela ficar mais ativa. Eu falei, tá joia. E confiei. Quando, na 38ª semana, ela falou pra mim, olha, o neném tava pequeno, na ultrassom, né? Deu pra ver que tava pequeno. Ela disse, Keila, mas você é pequena, o Henrique também não é grande. Vocês não vão ter um bebê grande, é pequenininho mesmo. Só que na ultrassom tava dando 2,1 kg, alguma coisa assim, na 37ª semana, ainda tinha mais 2 semanas. Então, ela falou, ainda tem 2 semanas pra crescer. Tá tudo certo. Ok, a gente confia, minha primeira gravidez. Eu escolhi uma médica, resolvi confiar nela. Quando foi na 30ª... ela falou pra mim assim, olha, quando você fizer 38 semanas e 6 dias, eu quero que você vai fazer um exame pra gente ver se a gente espera normal ou se a gente tira com 39. Eu tô te achando muito inchada. Eu falei, tá bom. Eu sou pequenininha, né? Tava assim já, aquele andar de pato, né? Cansada. Aí ela... me deu o pedido de exame para eu fazer numa quarta-feira. Eu agendei, fiz tudo certinho. Na segunda, eu comecei numa angústia, num aperto no coração. Fisicamente eu não senti nada. Mas meu coração não tinha alguma coisa. Então eu fui pro banheiro, que é um lugar onde eu gosto, ligo o chuveiro bem alto. E fui ali adorar, falar com Deus e comecei a dizer, Deus, tem alguma coisa, o teu espírito quer me dirigir para algo. Fala comigo, o que é isso? O que tá acontecendo? E eu não ouvi nada muito claro, mas eu saí do banheiro com uma convicção que eu deveria agilizar, antecipar o exame. Saí do banheiro na segunda-feira ligando para tudo quanto é clínica lá em Anápolis. Ninguém poderia me antecipar. Por fim, eu lembrei do Centro de Traumatologia Ortopédica. Liguei, eles tinham esse exame na terça-feira às 8 da manhã. E aí eu marquei, cheguei lá às 8 da manhã. A recepcionista disse pra mim, não tem esse exame aqui, a gente não faz. Eu falei, mas eu liguei ontem. Espera. Aí foi lá na gerência. Quando aconteceu isso, no meu coração já falei assim, Deus, esse negócio tá muito estranho. É providência de Deus essa clínica, só pode. Ela voltou e falou, você acredita que a gente começou essa semana? Começou ontem. Então eu não sabia. Fui lá para dentro da sala, começamos a fazer o exame, o médico falou para mim, olha, não se assusta. Você vai ter que sair daqui, vai direto para sua médica, porque vocês precisam tirar essa criança urgente. E eu tentei não me apavorar, mas assim, eu tava querendo desesperar. Sim. Eu não sabia exatamente o que era. Ele não me explicou, ele só disse para eu ir para minha médica. Eu corri da minha médica, o Henrique estava comigo. A minha médica pegou os exames, viu lá sofrimento fetal, disse para mim, olha, dá para esperar até de noite. A sala para operar só tá liberada à noite, só vai ter sala liberada à noite. Ligou no hospital, agendou.
E meu esposo falou assim, olha, aqui nesse exame está dizendo que tem um sofrimento fetal. E você, doutora, está me dizendo que eu posso esperar até a noite, eu posso confiar em você? Ela disse, pode, esse é o procedimento, não tem que apavorar, tá tudo bem. Ainda tem líquido. E quando eu fui internada, eu acho que era 6 horas da tarde, a Lavínia nasceu às 7h53. Eu vi aquele tumulto na sala de operação, a aflição na cara das enfermeiras. Teve uma hora que a enfermeira meio que deu o sinal para todo mundo, agiliza, vamos logo, que né, não tá bom o sinal. Ela estava ouvindo o coração da Lavínia. E quando eles tiraram a Lavínia, já pegaram ela, colocaram no balão de oxigênio, já limparam ela ali debaixo do balão de oxigênio, levaram ela para UTI. Eu não a vi, eu não toquei nela, eu não escutei ela chorar. Ela não chorou. E eu fiquei 3 horas na sala de observação. Toda hora alguém ia lá para ver como é que estava meu sangramento, ver minha pressão e tudo. É como se eu tivesse ficado numa UTI. Eu fiquei num lugar todo sendo monitorada durante 3 horas. Naquele tempo, eu pensei tanta coisa e eu sofri tanto que eu não sei te explicar como que depois eu me recuperei daquele tamanho de sofrimento. Eu pensava assim, eu vou dormir, eu vou acordar e minha filha não vai ter vida mais. Ninguém tá me contando a verdade, ninguém tá me falando o que realmente tá acontecendo. Eu fui dormir com essa sensação de perda, de luto, horrível, de ter tirado o neném daqui e eu não ter pego, visto, né? O povo fala muito assim, nossa, é horrível sair de uma loja sem sacola, né? Deixar a roupa lá pro ajuste. Gente, sair do hospital sem o filho é terrível, terrível, terrível. E eu fiquei com um luto assim muito forte, muito grande. Fui pro quarto, olhei pro Henrique e falei, Henrique, vocês estão me falando a verdade? Keila, dorme em paz. Amanhã de manhã você vai ver sua filha. E hoje eu sei que foi uma declaração de fé do meu marido. Porque naquela mesma noite, a médica que estava de plantão disse para ele que não tinha nada que elas pudessem fazer. A médica do plantão disse, nós vamos tentar de tudo, mas a gente não sabe se ela consegue chegar até de manhã. Se ela resistir essas primeiras horas, já é um ótimo sinal. Quando meu marido disse pra mim, dorme em paz, que amanhã de manhã você vai ver a Lavínia, hoje eu sei o tamanho da fé com a qual ele declarou isso. Na hora, eu não podia imaginar, né, o tamanho dessa fé, que foi uma declaração de fé. E, de fato, quando eu acordei, né, eu já tinha tido uma experiência com Deus ali para eu conseguir dormir outra vez. Deus, se eu levantar amanhã, minha filha não estiver com vida, eu vou te adorar, eu vou te servir, e eu vou te amar, e eu vou ser feliz. Mas eu acordei, fui lá ver a Lavínia, e ela estava sedada, entubada, né, com tubo de ventilação. E a história é bem longa. Você quer que eu continue ou era só sobre o nascimento mesmo? Pois é, então, mas que bom que ela estava viva. Acho que a gente tem que deixar um pouquinho para o pessoal querer ler o livro, né? Não pode contar tudo. Não, e foi muito bonito você falar que foi uma palavra de fé do seu esposo, né? E que bênção que você... Eu acho que essa sua entrega é sempre o ponto. Eu acho que essa entrega que você já nos contou de tantas vezes, acho que é uma coisa que todos deveriam aprender a fazer, porque Deus é Deus, né? Independente de quem somos. E essa entrega fazia toda a diferença em todas as situações na sua vida, não é verdade? Eu acredito que esse foi, e não é algo que eu produzi. Né? Eu creio que quando o Abraão está subindo ali a montanha, né, com o Isaac, e Isaac pergunta a Deus, pai, cadê o cordeiro? E aí Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. Né? Eu sempre digo que o Espírito Santo gera em nós para Ele mesmo. E eu, desde muito cedo, aprendi isso. E eu tenho dito sempre, Espírito Santo, gera em mim para você mesmo. Né? Aquilo que Deus quer de mim, eu sei que o Senhor pode gerar em mim. E eu acredito que é algo que é produzido por Deus e tem sido
talvez o segredo, né, de eu ter conseguido ainda numa situação tão adversa, viver em plenitude. Sim. Entender que a minha alegria não está em realizar sonhos. A minha alegria, a minha plenitude não está em que tudo dê certo. Sim. Né? Mas está na sua entrega, na vontade de Deus da sua vida. E eu sei que Ele era, é e será. Ele não muda, a minha circunstância não muda quem Ele é. A minha circunstância não diminui o seu poder, né? E, sobretudo, hoje, você perguntar para mim assim, Keila, o que você entende de milagre, né? Eu vivi muitos milagres aí dessa história. Sim. Né? E tem um que eu não vou te contar, não vou contar para vocês, tem que ler o livro. Né? Quando a Lavínia estava na UTI mesmo, entre vida e morte. Né? E Deus fez algo tremendo ali. Deus usou uma pastora amiga minha lá do México, me deu uma palavra profética, eu obedeci aquilo e Deus fez um milagre. Mas hoje o que eu entendo de milagre, muitas vezes, é de processo. A gente quer sempre milagre instantâneo, né, Leitinho? É verdade, E na maioria das vezes o milagre ele é processo. Ele se trata de uma caminhada, de uma intencionalidade, né? De continuar, de perseverar. Sim. E hoje, você perguntar para mim, Keila, qual que é o maior milagre que você tem vivido na sua família? É estarmos plenos, felizes, apesar de. E isso, eu olho de fora para nós e eu penso assim, é só Deus mesmo. Alguém fala assim, nossa, você é muito forte. Não sou, não. Eu sou fortalecida. Graças a Deus. Quem pensa que é forte em si mesmo, não depende de Deus, né? Esse é meu milagre, assim, a gente tem sido feliz. O Senhor tem nos feito felizes. Estamos conversando hoje com a Keila Barbalho, aqui na Conversa de Sofá, e ela está contando o seu testemunho com o nascimento da Lavínia, que por sinal está aqui agora no colo da mamãe. Meu milagre. Muito linda. E você que está aí, dê o seu like e também participe com suas opiniões. Muito importante para nós. Mas, Keila, o livro seu tem um título muito bom, que é A Culpa é de Ninguém. Excelente título. E você sabe que eu li o livro, então eu fiquei muito impressionada com essa luta que você teve após o nascimento da Lavínia para tirar a culpa de você mesmo ou a culpa de outra pessoa. Eu gostaria que você falasse sobre isso agora com a gente. Eu vou tentar ser bem objetiva, porque é um assunto tão extenso, né? Sim, mas eu acho que é importante, principalmente porque a gente vê muitas mães com depressão pós-parto. Isso. E você, no seu pós-parto, você passou por situações muito tensas. Não foi simples, né? A sair do hospital, a Lavínia ficou na UTI 12 dias. Sim. Né? Ela foi entubada até o 6º dia. Sim. E depois a gente experimentou um milagre e ela foi melhorando, até que chegou o dia de sair da UTI. No dia da alta, a minha médica foi até o quarto, onde a Lavínia estava mamando comigo. E ela disse assim, Keila, eu tô impressionada com a força da Lavínia, com como ela tá mamando forte. Ela mamou no peito, logo que ela saiu do tubo, saiu da incubadora. E aí é a parte que eu quero que você leia. Né? Ela saiu da incubadora e eu pude pegar no colo e ela mamou acho que por 20 minutos, 22 minutos. As enfermeiras vieram assistir, sabe? Porque nunca tinha acontecido isso lá. Eu pude testemunhar daquilo que Deus tinha feito. E no dia da alta, a minha médica falou assim, Keila, eu tô impressionada. Todo mundo tá falando da força da Lavínia sugar, mamar. Uma criança que nasceu com os pulmões completamente comprometidos. Sim. E ela disse pra mim, olha, agora que a Lavínia tá bem, eu vou te contar o que aconteceu. E aí ela me disse, olha, a sua placenta venceu antes da hora. O aspecto da sua placenta era de 52 para mais semanas. Sim. Né? Você sabe que a gente tem 40 semanas de gestação, 42 no máximo. Como se tivesse passado do tempo. É como se tivesse perdida mesmo. E ela disse pra mim, olha, Keila,
A sua... O quê? Prendeu o cabelo? Ela agora tá querendo que o cabelo fique grande pra ela fazer uma trança de princesa, sabe? Mas cabelo grande dá calor, filha. E aí, ela disse pra mim assim, Keila, sua placenta perdeu. Tava podre. Tava suja, pequena. E aí ela declarou algo assim, eu não sei como que a Lavínia conseguiu. E aí eu me lembrei do nome, do significado do nome da Lavínia, que é a que se purifica. Né? E eu creio, né, em propósitos de nome, sim, palavras declaradas, né, palavras que geram vida. Né? E eu escrevo isso no livro, como na hora eu falei para ela, nós escolhemos esse nome na presença de Deus. Sim. Né? Esse nome tem propósito. E ela já começou a cumprir o propósito dela, dentro da minha barriga. E a Lavínia foi crescendo ali, né? Foi melhorando, ganhando peso, voltamos para casa, eu entrei com ela no quarto em Vitória, porque eu tinha me negado a entrar no quarto da Lavínia sem ela nos braços. Entendi. Eu disse, eu vou entrar nesse quarto com a minha filha nos braços, né? Então, nesse período de pós-parto, eu fiquei em casa, mais 12 dias, né, na UTI, eu saía de casa 5 vezes ao dia, operada, porque foi uma emergencial, né? Sim. Sentindo dor ali, eu não tive descanso, eu não tive aquele deitar e colocar as pernas para cima. A cada 2 horas e meia eu tinha que ir na UTI ordenhar, porque o leite, eu não podia mandar o leite, ele deveria ser ordenhado lá, por risco de infecção e tanto de coisas. E assim, foi um pós-parto de muita agonia. De madrugada eu acordava com os peitos cheios. E eu pensava assim, gente, podia ser um sonho, deve ser um sonho. E aí eu via que não era, né? Que de fato ela não estava ali, ela estava no hospital ainda, e meus peitos cheios de leite. E eu demorei um pouco para me recuperar disso, né? Voltava e mexia, eu estava lá naquela sala de novo, né? Eu estava no consultório da médica de novo, ouvindo as mesmas coisas. Eu estava lá ouvindo os médicos conversando sobre o quadro dela. Eu voltava sempre nesses lugares e me enchia de angústia. E muitas madrugadas eu acordava tipo 3, 4 horas da manhã e eu ia até o sol nascer pensando, por que a minha médica não investigou? Por que ela não, só por desencargo, atentou para isso aqui? E depois eu pensava, mas por que eu não saí daquele consultório e fui atrás de uma outra opinião, de uma outra solução? Por que eu não senti nada? Por que eu não escutei minha mãe? Por que ninguém falou nada? Por que ninguém me sacudiu e disse, Keila, vai atrás de ouvir outra pessoa? Eu ficava remoendo isso e eu não conseguia parar de pensar. Eu tentava parar de pensar, eu orava, eu cantava e eu não conseguia parar de pensar. Um dia eu tive a coragem de mandar uma mensagem para a minha médica. E enquanto eu escrevia, contando a minha história, eu disse para ela, olha, se você passar por isso de novo, investigue, vá atrás, não deixe isso passar como despercebido, algo normal. Se não for nada, muito bom. Mas se for alguma coisa, dava tempo de acudir, né? Sim. No meio da minha mensagem ali, enquanto eu escrevia para ela, Deus começou a ministrar tanto no meu coração. Que coisas acontecem. No mundo nós teremos aflições. Coisas ruins acontecem. Independentemente de onde elas vêm. Verdade. A nossa postura é tende bom ânimo. Sim. Ele nos chama para essa postura. Enquanto eu digitava ali, eu tive esse sentimento. E eu terminei a mensagem dizendo, eu quero contribuir com a sua experiência. E te dizer, não estou te colocando culpa, mas eu preciso te falar isso para eu parar de pensar nisso. E entreguei minha mensagem. E disse para ela, a culpa é de ninguém. E ao mesmo tempo ali eu estava dizendo, nem minha. Porque eu não tenho culpa disso. Eu podia, não sabia de nada. Assim como não tem porquê, né? Não tem porquê. E é uma coisa, dentro disso aí, uma coisa assim muito impressionante que Deus ministrou no meu coração,
foi sobre o urso, o leão, que foram até as ovelhas, né, de Davi, e ele matou. E um dia Deus me perguntou, você acha que eu mandei aquele urso lá? Você acha que eu mandei aquele leão para treinar Davi? Para ensinar Davi? Sim. Eu não sou assim. Deus falou comigo muito claro, eu não sou assim. É da região, é do ciclo alimentar, do ciclo da vida, da cadeia alimentar. São coisas da vida. Sim. Agora, eu não deixei Davi sozinho. Eu dei para Davi ousadia, eu dei ferramentas, eu dei coragem. E outra, eu também não fui lá matar o leão e nem o urso no lugar de Davi, não. Sim. Mas eu dei para Davi tudo o que ele precisava para vencer a situação. Essa ministração do Senhor na minha vida fechou esse ciclo seu coração de culpa, de ficar perguntando por que Deus não me avisou, por que eu não senti nada, por que não isso, por que aquilo. Cessou essa postura minha de crer e de também agir, fazer alguma coisa. Sim. Que foi perdoar a médica. Olha, é muito importante isso, né? O perdão, ele é curador, né? Ele cura a pessoa. Você foi curada através do perdão. Sim. Não é? Vamos dar um pause. Então, agora nós já estamos terminando a nossa conversa. Aí eu gostaria que você deixasse para as pessoas, o tempo todo, a sua palavra foi mensagem o tempo todo, mas uma mensagem conclusiva, o que você deixaria? A primeira coisa é quem nós somos em Cristo. A Bíblia diz que nele não há mais condenação. Ele levou toda a nossa culpa. Né? E viver nisso é viver em plenitude. Não é buscar isso, é viver nisso, é crer e viver nisso. Meu entendimento sobre quem Deus é e quem eu sou nele faz toda a diferença no meio de uma tribulação. Convicções bem estruturadas, bem fundamentadas, vão fazer toda a diferença quando a gente... Né, eu começo o livro dizendo isso. Sim. Convicções corretas são ferramentas poderosas, né, para nos fazer vitoriosos em qualquer circunstância. Leia a Bíblia. Eu posso dizer para você, Gálatas 5:22, tem o segredo para mim e para você. Ferramentas tão poderosas para vencermos o fruto do Espírito. Não é o fruto da Keila, nem da apóstola Noemi, é o fruto do Espírito. Ele está produzindo, ele está fazendo. A gente só tem que tomar posse dessas coisas e vivenciar isso, e viver nisso. E o justo viverá pela fé. Não é algo que eu preciso ter palpável. Eu creio e caminho nisso. Eu não preciso ver. Às vezes eu espero me tornar mansa para depois andar em mansidão. Não, o Espírito Santo está produzindo mansidão. Quando eu passei por toda essa circunstância, o Espírito Santo falou comigo: você tem a alegria que você precisa para passar por isso. Eu estou produzindo. Não vai faltar. Porque depois de 1 ano da Lavínia, houve o diagnóstico de paralisia cerebral. E eu posso dizer para você, né? Nós temos vivido em alegria, mesmo com uma circunstância difícil. Nós temos florescido, nós temos vivido para transbordar, ainda que numa luta muito grande. Então a minha mensagem para você que está passando aí por uma dificuldade na sua família, talvez um sonho frustrado da maternidade, ainda não conseguiu, né, ter seu filho, ou está com um filho aí com uma enfermidade séria. O Senhor, ele pode fazer qualquer coisa. O poder dele é suficiente para realizar qualquer coisa. Mas, sobretudo, para te fazer vencer enquanto você passa por essa circunstância. Eu sempre digo, pastor, assim, que eu não fico orando muito, pedindo para Deus mudar a circunstância. Aliás, eu não oro, Deus vem mudar minha circunstância, vem matar o leão na minha vida. Não. Não, eu digo, Senhor, no teu nome, eu vou vencer mais essa. Porque o Senhor tem me dado as ferramentas que eu preciso. Essa é a minha mensagem para você, mulher. Para de viver lamentando dia após dia aquilo que você ainda não realizou. Né? Vai para o lugar da adoração, onde o que é importante,
fica, né? Onde o que Deus tem para edificar na sua vida, na sua família, vai ficar. Sim. E essas coisas não são o que Deus traz para nos treinar, mas a gente precisa ser esperto de usar todas elas para sermos treinados. Sim, é verdade. Olha, muito bom, é um testemunho assim de fortalecimento, fortalece as mães, as mulheres, e até foi um testemunho que deixou muitos ensinamentos em relação a posicionamentos corretos da sua relação com o Senhor. Então, deixando toda aquela religiosidade de fazer para ter, Claro. ou de fazer tipo barganha com Deus, que é hoje uma coisa muito comum as pessoas estarem indo muito para este lado, né? Mas foi muito bom, gostei muito, que Deus te abençoe muito, Keila. Abençoe a Lavínia, que está linda aí, quase 4 aninhos, né? Já vai ter 4 anos, e vai ter festa de princesa, e vai ser maravilhosa a sua festa. Uma coisa que a gente precisa lembrar, não é porque algo, né, de ruim aconteceu que eu não sou abençoado. A bênção do Senhor não me cobre. E te fortalece, né? E te estrutura e leva você para frente. Né? Estamos aí vencendo. Estamos aí expostos. Claro. Expostos na vida. E tudo isso vai passar, né? Vai mesmo. E Deus te abençoe também. Obrigada pela sua participação. E eu creio que Deus tem muito para você, para todos nós. Amém. Muito beijo, obrigada. Filha. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe muito.